pessoal, vamos para nossa aula 3 do projeto da cantina. Na nossa segunda aula nós vimos a questão da conexão com o banco de dados, como está configurando o nosso TZ Connection, né? A questão do servidor MySQL lá, tá? Dessa aula para frente, o que vocês vão fazer vai ser um pouco repetitivo. Eu vou mostrar como faz para uma tabela e vocês vão fazer para as demais, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui no meu Zeus Axis, eu tenho o componente tzTable. Sempre que eu quiser abrir uma tabela no banco de dados, carregar os dados de uma tabela no banco de dados, eu vou estar usando o tzTable. Tá? Eu consigo carregar todos os dados da tabela. Então coloca um tzTable no data módulo. Vão na propriedade name e altera o nome para ZTB cliente. Vamos começar pela tabela do cliente, né? Então ZTB cliente vai ser o nome da nossa tabela. Propriedade connection, né? Propriedade connection vai ser a propriedade que vai especificar qual componente tem a conexão com o servidor MySQL. Então na connection a gente já tem aqui o Z conexão, ele já consegue reconhecer o nosso Z conexão. Por último, não menos importante, a gente vai ter o nosso table name, nome da tabela, né? Table name. No meu caso, o meu Z conexão está desconectado, olha só, connected falso. Por isso que meu table name não aparece nada quando eu clico aqui, ó. Né? Para ficar mais fácil para mim, eu vou selecionar o Z conexão, vou mandar conectar. Volto para a tabela, table name, olha aqui, todas as tabelas que ele encontrou no servidor, né? Todas as tabelas. No caso, tabela cliente, nome da tabela, C_cliente. Né? Vocês vão ter que fazer as mesmas coisas para a tabela de funcionário, para a tabela de produto, né? Para a tabela de venda, tá? Conta e VI, venda item, nós vamos deixar por último aí, né? O próximo passo vai ser vocês fazerem para funcionário, produto e venda a mesma coisa que a gente está fazendo para cliente, né? Lembrem de anotar no caderno a questão do componente, o que o componente faz, né? ZTable carrega uma tabela inteira do banco de dados, né? Anota no caderno lá. Propriedade connection, a conexão, né? Nosso componente Z conexão aqui. Propriedade table name, nome da tabela que ele vai abrir, né? C_cliente, tá certo? Não esqueçam de estar anotando aí, né? O que eu vou fazer agora para ficar mais fácil para mim? Antes de mais nada eu vou testar, né? Eu vou dar um active, olha só, ativado. Então a minha tabela está configurada, mas ela não foi aberta, ela não foi carregada ainda da memória. Ela só vai ser carregada quando eu marcar o active como true. Quando eu marco o active como true, o que o ZTable faz? Ele vai lá no servidor MySQL, faz uma consulta do tipo select asterisco from C_cliente, pega todos os dados, todos os registros, todos os atributos que compõem esses registros e faz uma cópia dessa informação na memória do computador, né? Então é isso que ele faz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem tabelas muito grandes, tabelas com muitos registros, às vezes uma tabela com, sei lá, 900 mil registros, né? Ou uma tabela com 500 mil registros, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso daí, porque pode acabar usando muita memória do computador, nosso sistema pode ficar pesado, ou às vezes pode até mesmo nem rodar na máquina, né? Se a tabela for muito grande, tiver muita informação aí, tá? Então só quando eu marco o active como true que ele abre essa tabela de fato. Se eu marcar o active como false, ele fecha essa tabela, né? Então, fiz o active true, não apareceu erro, tá tudo ok, né? Se por acaso eu mudar o nome da tabela, colocar um nome inexistente aqui, né? Um ccli, por exemplo, uma tabela não existe, né?
e tentar ativar, olha lá, ó. Opa, você clica, né? Tenta ativar a tabela, ele vai dar uma mensagem de erro do banco de dados, olha lá, ó. Tabela cantina.secli não existe, né? Aí é só verificar o que está de errado e corrigir, né? Não tem segredo, tá, pessoal? Para ficar mais fácil a nossa programação no futuro, né? A gente adiciona os campos dessa tabela aqui, ó. Então a gente dá um duplo clique, ele vai abrir a nossa janelinha de edição da tabela. Aqui a gente vai mandar adicionar todos os campos, botão direito na janela, adicionar todos os campos, né? Ele vai automaticamente pegar todos os campos que compõem a tabela e vai gerar um índice para a gente. Ah, professor, qual que é a vantagem de fazer isso? A tabela não funciona se eu não fizer isso? A tabela funciona normalmente se vocês não fizerem, tá? A questão de criar essa indexação aqui, né? Criar esses campos aqui, lógicos, né? É que vai facilitar um pouco a programação para a gente na hora de acessar um valor gravado em um campo, né? E ele permite a gente padronizar uma formatação. Então, se eu tiver a tabela cliente e essa tabela cliente, os dados que aparecem nela aparecer em 2 formulários diferentes ou em 3 formulários diferentes, eu teria que estar formatando esses dados em 2 ou em 3 formulários. Se eu fizer a adição dos campos aqui, eu consigo centralizar a formatação desses campos aqui. Então eu faço a formatação uma vez só e uso em quantos formulários eu quiser, né? Essa é a vantagem. O que a gente vai configurar? Vamos deixar os nomes dos campos mais amigáveis, né? Então o que a gente tem aqui, ó? No nosso campo C_D, ele vai ser a chave primária. A gente tem propriedade display label, né? Seria o texto a ser mostrado como nome do campo, né? O título do campo. Ele automaticamente pega o mesmo nome desse campo, mas muitas vezes o usuário não entende que vai ser um C_cliente, né? É mais fácil deixar mais amigável. A gente vem aqui e muda de C_ID para um ID, tudo maiúsculo, para ficar mais legível, né? Seleciono o nome e faço a mesma coisa. Eu mudo display label, é display label, pessoal, não é field name, tá? Field name é nome do campo. Isso daqui vai se trabalhar com o banco de dados, eu não posso mudar. O display label eu mudo da forma que eu quiser, tá? Então display label, né, o nome que eu quero que seja mostrado para o usuário, de C_nome, eu vou deixar apenas nome com N maiúsculo. Então vocês vão seguir esse padrão para todos os campos. Vocês vão deixar os nomes mais amigáveis, sempre com a primeira letra maiúscula, né? Então, ID, nome, e-mail, né? Vou colocar aqui um E-mail. Senha, vou deixar um senha com S maiúsculo. Curso, com C maiúsculo. Escola, com E maiúsculo, e ativo com A maiúsculo, né? Então, quando eu configuro o meu display label, eu estou dizendo aqui que quando ele for mostrar o nome desse campo para o usuário no meu formulário, ele não vai mostrar o nome do campo que está lá no banco de dados, ele vai mostrar isso que eu estou escrevendo aqui no lugar. Uma coisa mais amigável aí, né? Eu consigo personalizar também, por exemplo, o alinhamento desse campo. Olha lá, ó, alignment, né? Então o dado que a informação que vai ser mostrada nesse campo vai ser alinhada à direita, à esquerda, ao centro. Eu já consigo configurar isso. Eu posso pegar esse C_ativo e fazer o alinhamento dele como centro, né? Para ele ficar centralizado. Esse C ativo ele vai gravar um S ou N, apenas isso, S ou N. E eu quero que o S ou N apareça no centro do espaço disponível que eu tenho, né? Os demais eu posso deixar à esquerda mesmo, como left, né? Não tem problema nenhum. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Olha só, a gente consegue configurar várias coisinhas, né?
Uma delas é se o campo é ou não obrigatório, ou seja, a pessoa precisa ou não informar esse campo para poder cadastrar uma informação nova, né? Isso daqui ele pega automático do banco de dados. Se o campo for not null, ele já vai fazer o require como true, né? Se o campo não tiver nada marcado no not null, ele vai deixar o require como false, né? Então, se ele for requerido, ele é obrigatório. Se ele não for requerido, ele não é obrigatório, tá? Eu posso dizer se ele vai ser um campo somente leitura, ou seja, o usuário não consegue alterar a informação, ele consegue ver, mas ele não consegue alterar a informação desse campo, né? Eu consigo configurar máscaras de edição, por exemplo, né? Se for um campo do tipo data, aqui eu não tenho nenhum campo de data, mas se eu tivesse um campo tipo data, né, eu poderia editar uma máscara de edição aqui para data, olha lá, o edit mask, né? Se fosse um campo do tipo telefone, né, eu poderia colocar aqui uma formatação para telefone, né? E aí ele vai ser obrigado a seguir essa máscara, né? E eu posso usar até mesmo um display format em alguns casos, né? No caso de números aí, eu vou ter a opção de display format só para campos numéricos, o display format, né? Eu tenho display format onde eu posso configurar como que esse número vai aparecer, quantas casas eu quero que apareça. Se for, por exemplo, um campo de moeda, né, um campo que vai gravar valores em dinheiro, eu posso estar configurando para mostrar apenas 2 casas depois da vírgula, né, e evitar aquelas dízimas enormes que às vezes acontecem, tá certo? Configurar um valor máximo, um valor mínimo, né? Aí é só vocês lerem, tá, pessoal? Vocês têm que pegar o hábito de ler, não tem como explicar tudo para vocês. E vocês têm que criar esse hábito de ler para virar um bom programador, tá? O momento de ganhar dinheiro é agora, pessoal. Não ficam marcando besteira não, tá certo? Então, campos adicionados, né? Display label configurado, certo? Agora o próximo passo é vocês fazerem a mesma coisa para a tabela de produto, a tabela de venda, né? E a tabela de funcionário. Cria o ZTable, coloca o nome no mesmo padrão, ZTB, nome da tabela, configura a conexão, configura a tabela que será aberta, adiciona os campos e formata o display label de todos os campos para ficar certinho, bonitinho, tá? Isso vai ajudar bastante a gente nos próximos passos aí, tá certo? Qualquer dúvida, né? Entre em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.